Ou você mesmo, como ovelha, Deus sempre vai deixar alguém ao seu lado. E Deus deixou aqui esse servo para o que desse e viesse naquela situação que se encontrava. Por isso que ele diz aqui no verso 1 do capítulo 3, do capítulo 3 de Salmo: Senhor, como tem crescido um dos meus adversários. São numerosos demais os que se levantam contra mim. Irmão, se a gente hoje não tem adversários com esse no fim, mas nós temos um adversário que levanta muita coisa contra nós. Às vezes nós enfrentamos lutas no campo financeiro, no campo da saúde, no campo familiar. São adversários que muitas vezes a gente não sabe para onde socorrer. E quando você está passando por situações difíceis, não é difícil que alguém fique pensando que é porque você não tem fé, que é porque você não tem buscado o Senhor. Porque quando Davi passava essa situação, o verso 2 vai dizer: são muitos. Se ele tinha muito adversário, a Bíblia vai dizer no capítulo 3, no verso 2: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. A situação, irmão, além de ser difícil, por tanto adversário, ainda tinha aqueles que ficavam insultando, dizendo: não há salvação para Deus do Senhor. Agora é o fim dele, não tem mais saída, porque para ele vencer essa guerra, ele vai ter que matar o próprio filho. Era uma derrota, era um beco sem saída na cabeça daqueles que queriam ver o mal de Davi. Mas Davi diz, apesar de tanto adversário, de tanta crítica, o verso 3 ele vai dizer: porém tu, Senhor, és meu Senhor. Ele sabia, irmão, que tinha uma proteção que era o Deus que ele servia. Eu estou cercado de mim, mas ele vai: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Escudo fala aqui de proteção. És a minha glória, ou a minha honra. Já que nessa hora ele não estava sendo honrado como rei por muita gente, mas esse é o soberano. É o que exalta ou o que levanta a minha cabeça. Para andar, irmão, de cabeça erguida, numa conspiração dessa que se levanta contra Davi, não é fácil. E às vezes, irmão, tem momentos em nossas vidas que, se não fosse Deus nas nossas vidas, a gente andaria de cabeça baixa. Mas a gente pode fazer que nem Davi: és tu, Senhor, que levanta a minha cabeça. Eu ando de cabeça erguida, porque apesar de qualquer circunstância, o Senhor é minha honra, o Senhor é minha proteção, e andarei de cabeça erguida por isso. É o Senhor que levanta a minha cabeça. Era essa a situação do rei Davi. Apesar de tantos adversários, apesar de tanta luta, e luta dentro da sua própria casa, ele tem o Senhor como escudo, como proteção. Com a minha voz clamo ao Senhor. Você vê que ele diz: com a minha voz eu clamo. Quando ele diz: com a minha voz eu clamo, aí está embutido, irmão, nessa palavra clamo, o verbo no tempo contínuo. Ele não estava dizendo que clamou, ele estava dizendo que era costumeiro
diariamente, clamar em qualquer situação. Ele tinha clamado no passado, estava clamando no presente, e viesse o que viesse, ele também ia clamar, porque sabia que ia ter resposta, porque ele teve, e ele, no seu santo monte, lhe respondeu. Ele sabia que ia vir resposta do Senhor para ele, mesmo com todas as necessidades que ele tinha. Quando chega no verso 5, ele faz o que é muito difícil a gente fazer quando está cercado por muito problema. Veio e pega o Senhor. Ele não ficava rolando na cama. O homem tinha muita confiança em Deus, tinha bastante. Porque apesar de tudo isso, ele sempre, eu me deito e pego o sonho. Acordo porque o Senhor me sustenta. A ação também contínua desse verbo. Quando ele diz o Senhor me sustenta, ele estava dizendo, na conjugação desse verbo, o Senhor me sustentou, o Senhor está me sustentando, o Senhor vai me sustentar. Essa era o motivo porque o salmista disse que deitava e pegava no sono e se levantava sabendo que o Senhor ia sustentar, que o Senhor ia resolver a sua causa. E quando a gente ora, irmão, com essa convicção, a ponto de situações difíceis, a gente entregar na mão do Senhor verdadeiramente, o verso 6, ele vai dizer, eu não tenho medo. Ele vai dizer que não tem medo. Apesar de tanto adversário certo com ele. Mas ele faz aquela oração, dorme, acorda e diz, não tenho medo de milhares de povos. Que tome posição contra mim, de todos os lados. Esse mesmo salmista escreveu o Salmo número 27, que tem tudo a ver com o versículo número 6, quando ele diz que não tem medo de milhares de povos, porque tome posição contra mim de todos os lados. O Salmo 27, no verso 3, ele vai dizer, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, não era um levante, não era uma guerra, ainda assim eu terei confiança. Que confiança bonita tem o salmista. Ainda que estoure uma guerra, ainda que se levante um exército, e mesmo assim o salmista estava dizendo que ia manter a mesma confiança. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia muito bem esse Deus. Irmão, e para a gente ter essa confiança, é preciso a gente conhecer o Deus que nós servimos. É preciso procurar ter comunhão com esse Deus. É preciso a gente ter dedicação, principalmente na palavra. É através da palavra que a gente conhece o nosso Deus. E se a gente, irmão, quando vir levanta, a gente vai ter essa mesma confiança. Mesmo que pode estourar uma guerra contra mim, pode se levantar um exército, mas eu confio no meu Senhor. Ele nos sustentou até hoje e vai me sustentar. Ele me livrou até hoje, ele vai me livrar dessa também. O Salmo 3, só não dá para a gente deitar o verso 7.
né, que era o chamado salvo supernatório, que era 8 por 8 dentro do tempo. Esse não serve para nós na atualidade, né? Quando o salmista manda quebrar os queixos de inimigo, ele entra para mandar salvar, né? Aqueles que se levantam contra nós. Mas o verso 8 vai dizer: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A nossa salvação, o nosso livramento, a nossa bênção, ela vem do Senhor. Não importa a adversidade que se levante contra nós. Nós precisamos fazer, que nem disse o salmista também, no Salmo 27, e o verso número 5, falando do dia mau, do dia da adversidade. Tem dia que na nossa vida se levanta dia mau contra a gente. Recebemos muitas vezes que a gente não está nem preparado para receber. O Salmo número 27, verso 5. No dia da adversidade, no dia mau, ele te ocultará no seu pavilhão, no seu abrigo, no recanto dele, ou no esconderijo do teu tabernáculo, na tua habitação, e acolherá. E faz no final do verso ele vai dizer: e elevar-se-á sobre uma rocha. Ou seja, vai levar você para um canto de firmeza. Você está no dia mau, está num tempo difícil, ele vai te esconder no pavilhão dele. Ele vai te manter na habitação dele. E vai levar para um lugar de firmeza. Amém? Que Cristo Jesus continue nos abençoando, o nosso pastor e